Não. Estou esperando o que passar. Vamos ao 8º mandamento. Nós sabemos que no mundo da física, da matemática, da ciência, em tudo, nós temos pequenas coisas que, quando agrupadas, quando ajuntadas, formam grandes coisas. Como, por exemplo, os átomos. Tudo que existe é feito de átomos. São células, são partículas invisíveis ao olho humano, mas fazem tudo o que a gente vê. Falei de células. Nosso corpo é feito de células, que também são invisíveis ao olho nu, mas formam todo o nosso corpo. E assim por diante. Uma semente pequena faz uma árvore. Tudo que é grande é composto de coisas pequenas. Então, no casamento, nós vemos também que muitos casais acabam tendo grandes problemas porque eles não cuidam de resolver os pequenos problemas. Eles vão tolerando, vão deixando passar, deixando as coisas sem resolver, e quando menos eles percebem, os probleminhas viraram um problemão. E muitas pessoas, ao invés de lidar com os problemas na raiz, que quando que começou isso? Quando que foi que você começou a sentir assim comigo e tal? Elas não veem que, se elas forem ver a raiz, normalmente é uma coisinha pequenininha que começou lá atrás e que ninguém fez nada a respeito. E aquilo é como se aquilo tivesse uma energia que atraísse mais coisas. Então tudo foi acrescentando aquela coisinha pequenininha, aquela raiz pequena. E aí virou uma bola de neve. Então os problemas no casamento normalmente começam pequenos. E muitos casais, Renato, infelizmente pensam assim, que os problemas são assim, traição, ou a mentira, ou uma coisa assim grande. Elas pensam que problema no casamento é uma coisa muito grande. As outras coisinhas, picuinhas, às vezes, não são problemas, são coisinhas. Só que, sim, às vezes são besteirinhas que realmente é melhor elevar mesmo. Mas muitas vezes essas coisas pequenininhas são potenciais de coisas grandes. Né? Por exemplo, uma mágoa. Uma coisa que você falou uma coisa que você não devia ter falado. O seu cônjuge ficou com mágoa de você. Vira e volta, ele fala, ele menciona aquilo que você falou. Aquela mágoa é uma coisinha pequenininha, que está crescendo. E tudo que lembra ele daquilo que você falou, por causa dessa mágoa, então ele vai gerando outros problemas, vai começando a pensar, bom, se ela falou aquilo, então ela quer dizer aquilo, e talvez isso também esteja acontecendo. Então a pessoa começa a viajar com aquele problema. Quer dizer, não mata o problema logo de cara, logo de início, enquanto ele é pequeno, mas vai deixando ele crescer, desenvolver. E aí, é claro, quando o problema fica grande, fica mais difícil você vencer aquele problema. Então os casais cometem muito este erro de desprezar as coisas pequenas. E não é só pequenos problemas, não, que eles desprezam. Mas às vezes, ao longo dos anos, eles vão desprezando as pequenas coisas boas também, que eles faziam no início do relacionamento. Como o dizer eu te amo, como o dar o beijo antes de sair pela manhã, antes de sair de casa, ou dar o beijo, momento a sós. Dar o beijo quando chegar, ou ter um momento a sós, tirar uma noite, um dia na semana para passar sozinhos. São pequenas coisas que vão fazendo com que o relacionamento tenha o seu azeite, o seu óleo, que vai ficando mais fácil com o passar do tempo. Essas pequenas coisas ajudam a lidar com as grandes coisas, os grandes problemas quando eles vêm. Então, você tem que olhar para o seu relacionamento e ver se você não está deixando as pequenas coisas sem ser cuidadas, sem ser resolvidas, coisas pequenininhas, ou abandonando as pequenas gentilezas, os pequenos cuidados que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa. Se você, por exemplo, limpa a sua casa, se você limpa a sua casa de qualquer maneira, aparentemente ela está limpa.
mas se você puxa o móvel, ou olha um pouquinho de baixo, né, onde você não passou a vassoura, não passou o pano, você vai ver um monte de sujeira. Com o tempo, aquilo vai se tornar uma crosta, difícil de limpar, porque você não teve a paciência de ir lá e cuidar com detalhes da limpeza. Então é a mesma coisa no relacionamento. Você vai deixando uma coisa por fazer e achando assim, não, com o tempo ele vai esquecer, isso vai passar. E a coisa não passa, a coisa só piora. E assim também é o relacionamento com Deus, porque quando você começa um relacionamento com Deus, você começa a orar, você fala com Ele, você lê a Bíblia, né, diariamente, você vai à igreja, você faz as coisas que você sabe que um relacionamento com Deus precisa ter. Aí com o tempo, às vezes, a pessoa começa a ficar muito ocupada, aí já não vai tanto na igreja, aí já não lê mais a Bíblia, já não ora tanto. Então, quer dizer, a mesma coisa que acontece no casamento, acontece com Deus também. Se você não valoriza as coisinhas pequenas, não só as coisas que você pode fazer para Deus, mas as coisinhas erradas que às vezes você deixa, você faz, né? Você mente, você vê coisas que você não devia ver, você fala, você entra em conversas que você não deveria. Você não está cometendo adultério, você não está roubando ninguém, mas são coisinhas pequenas que estragam a sua consciência diante de Deus. Né? Elas vão acumulando e vão esfriando o seu relacionamento. É por isso que tem lá uma escritura, uma passagem onde Jesus fala assim: se você for fiel nas pequenas coisas, você será confiado com muitas coisas, com grandes coisas. Ou seja, para você ter uma coisa muito boa, muito grande, uma coisa maravilhosa, você tem que começar cuidando das coisas pequenas. Então, muitas pessoas olham para o nosso casamento e nem acreditam que o nosso casamento seja real. Só que o nosso casamento hoje, ele é resultado de muitas coisinhas pequenas que nós acumulamos o benefício. E hoje nós colhemos esse benefício, mas nós continuamos tratando das coisas grandes e pequenas, principalmente as pequenas, que se tornam grandes depois. Então você deve fazer isso no seu casamento. O mandamento, então, o 8º mandamento é: não desprezarás as pequenas coisas. Não desprezarás as pequenas coisas. Cuide delas, tanto das negativas quanto das positivas, e você vai construir um grande casamento. Tá bom? Até o próximo vídeo, nosso 9º mandamento. Eu queria convidar você a curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/casamento blindado. Você vai ali ter sempre alguma coisa positiva para continuar investindo no seu relacionamento, de pouco em pouco, tá bom? Até ao próximo vídeo.